Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nas últimas aulas a gente analisou as landmarks, né, os pontos de referência ósseos da parte superior do peito aqui. Então a gente comentou sobre a clavícula, a escápula, a gente falou do manúbrio, do externo, das medidas e proporções da caixa torácica. Então hoje a gente vai começar a dar uma olhada em alguns músculos, né? Nessas próximas aulas a gente vai analisar o esternocleidomastoide e o pectoralis major. Eu acho relevante a gente começar a falar do esternocleidomastoide, por ele ser um músculo bem simples, não muito grande, mas ainda assim ser um músculo bem importante, né, no corpo, e principalmente para quem desenha retratos ou vai fazer bastante pinturas de retratos, de figura humana, de personagens, desenhos em que se aproxima bastante do rosto de um personagem. Ele é um músculo que ajuda muito a passar credibilidade, e vocês vão ir percebendo isso conforme vocês estudarem esse músculo aqui nas aulas e forem aplicando no trabalho de vocês. E então, basicamente, o esternocleidomastoide, a forma 2D dele, né, vamos dizer assim, é basicamente um bastãozinho, né? Se a gente fosse pensar no 3D, seria um cilindro, mas em algo 2D ele é relativamente reto, assim. A gente vai ver algumas sutilezas que ele tem, conforme o corpo se movimenta, ele muda de forma, mas ele é esse cilindro aqui, que ele é relativamente bem reto, né? Quando ele aparece, quando ele está tensionado, que é esse caso, ele é bem retinho. E aqui a gente tem esse outro exemplo aqui, né? O Hampton fala dele, já a gente vai ver no livro dele, mas ele fala como se fosse um taco de beisebol, né? Um bastão de beisebol, assim, que ele fica fininho aqui na ponta, ele fica mais fininho conforme se aproxima do tendão, e aqui ele é mais gordinho, né? Se a gente fosse desenhar uma caixa disso, seria uma caixinha assim, que ela tem uma leve curva, né? Aqui ela tá dobrando pra cá, e aí aqui ela é uma caixa que se torna mais fina, assim, onde se aproxima do tendão, ele fica bem fininho e rígido. Então, aqui a gente deu uma olhada por cima, vamos dar uma olhada no que tanto o Hampton quanto o Bridgman falam desse músculo. Então, aqui é o que o Hampton fala. Essa é a forma 2D dele. E aqui é como as origens e inserções, né? Então, a função dele é flexionar o pescoço, puxar o pescoço de um lado para o outro, fazer a cabeça ir para frente, né? Puxar a cabeça para frente, assim, e também colocar a cabeça para baixo. Já a gente vai ver várias fotos com esses movimentos. Antes da gente analisar o 3D aqui com o Hampton e com o Bridgman, eu separei essas fotos aqui do aplicativo que eu usei nas aulas passadas pra gente ver. E aqui tá a forma dele real, né? A forma dele como a gente veria se a gente fosse fazer uma dissecação, olhar o corpo real. Então, a gente vê que olhando o músculo, né? Olhando o músculo puramente, eu vou colocar uma camada aqui de branco só pra gente desenhar em cima, só pra tirar um pouco do contraste aqui. Olhando esse músculo puramente, né, se a gente fosse olhar num livro de anatomia a gente ia ver algo assim, é bem difícil entender o volume. Mas é interessante saber isso aqui agora por causa do nome desse músculo, né, que é esternocleidomastoide. Por que ele se chama assim, né? Porque ele origina do externo, que é o osso que a gente falou nas aulas passadas. Cleido, que é a clavícula. Cleido significa clavícula. E ele vai se inserir, né? A inserção dele é no mastoide, ou mastoide, ou depende do livro que a gente vai olhar, né? Então, vou botar aqui só um ozinho. Origem externo e clavícula, inserção mastoide. O que isso quer dizer?
aqui, né? Essa é a região externa, esse aqui mais precisamente é o manúbrio, onde o tendão dele se conecta aqui como uma fita. O volume dele visível, né, sai aqui. E isso aqui é bem... Se a pessoa tem isso aqui bem desenvolvido, costuma ficar bem grande. E a gente vai ver em outras fotos que mesmo em mulheres bem magras, isso aqui fica marcadinho, só fica um pouquinho mais fino, mas fica bem marcado ainda. E esse aqui vai ser o grosso da forma dele, né? Aqui é onde vai ter o grosso de volume desenvolvido. Então, em questão 3D, quando a gente for desenhar e sombrear, a gente vai ver isso aqui bem desenvolvido e essa parte aqui mais fraquinha, né? Esse segundo tendão dele, que é a parte cleido, né? Externo, cleido, clavícula e mastoide. O mastoide é esse osso atrás da orelha aqui, ó. Se a gente virar a nossa cabeça para qualquer lado, assim, a gente vai ver que tem o nosso esternocleidomastoide, que é esse cilindro, e ele se insere bem atrás da orelha, né? Bem num osso atrás da orelha aqui, que é o mastoide. Então, é o que a gente está vendo aqui no esqueleto. Vocês lembram que na aula passada a gente comentou que um músculo, ele só consegue fazer uma coisa, né? Ele está conectado em um osso, ele se origina de um osso e vai para outro osso, ou mais ossos, e ele só consegue fazer uma coisa. Ele está naquela extensão dos ossos e ele só consegue contrair, né? Ou ele está relaxado ou ele está contraído. Quando esse músculo, o esternocleidomastoide, que ele conecta basicamente o externo com o mastoide, se contrai, ele faz a gente virar, né? A gente vira a nossa cabeça, e essa é a principal função dele. E algo interessante é que as pessoas pensariam, tá, o esternocleidomastoide de lá vai contrair e eu vou olhar para lá, né? Mas é o contrário. Quando o meu esternocleidomastoide direito se contrai, eu olho para a esquerda, porque justamente ele está numa linha curva aqui, ó, ele está fazendo um S aqui, né? E quando ele se contrai, ele vai ficar uma linha reta, que foi justamente o que a gente viu nessa modelo aqui, né? Nessa ginasta aqui. Quando ela olha ou quando ela estabiliza, isso aqui vai ficar bem reto, né? Vocês podem olhar no espelho e fazer esse teste. Quando vocês olharem para a esquerda, vai ser o esternocleidomastoide direito de vocês que vai estar bem nítido e contraído. Então, se a gente fosse pegar esse exemplo que eu botei aqui na direita, recomendo vocês tirarem um print e desenharem por cima também. Como é que a gente desenharia o esternocleidomastoide aqui, né? O volume 3D dele. Bom, a gente tem o mastoide, que é essa bolinha óssea aqui, ó, que ela fica atrás da orelha, né? A orelha estaria... O canal auricular, que é por onde o som entra, estaria por aqui. A nossa orelha estaria construída aqui assim. E aí a gente tem esse ossinho, o mastoide. Vou anotar aqui só para vocês lembrarem, né? Mastoide. A gente vai construir um cilindro saindo disso, ou uma caixa, o que fica mais fácil para vocês entenderem. Vou fazer como caixa. Essa caixa sai bem rente ao maxilar e ela vai se inserir aqui, né? Então ele pode às vezes ter uma barriguinha maior desse lado aqui e se afunilar assim, né? Isso falando em forma visível, né? Tridimensionalidade. Vocês viram que a massa dele, se a gente for analisar por área de músculo, ela é bem maior, bem mais lateral. Mas o visível, né, o que importa para nós artistas, que a gente vai desenhar e pintar o que a luz nos mostra, é isso aqui, né? Então essa caixinha. E daí a gente pode ter umas sutilezas aqui, né? Aqui ser mais cilindro, arredondadinho. E vai ter também gordura, pele, suavizando essas formas aqui. E aí, de visível, que a gente tem mais? Esse segundo tendão aqui, que ele vem para a clavícula, né? Que não é esse aqui que se insere no externo. Ele sai lateralmente para cá, ó. E ele forma uma outra sombrinha aqui, ó. Ele, quando vocês forem observar retratos e desenhar, vocês vão ver que tem essa segunda sombra aqui. Que é bem legal de mostrar, né? Dá bastante realismo. Então a gente tem isso aqui acontecendo desse lado. E a gente teria a mesma coisa acontecendo do lado de lá. Se a gente tivesse visão de raio-x, né? A gente veria o outro mastoide lá desse lado. E o esternocleidomastoide vindo daquele lado. E se encostando aqui na clavícula.
com a sua tridimensionalidade. E o seu tendãozinho vindo, se encostando no externo, perdão. E o seu tendãozinho vindo para a clavícula, e a gente veria um pouquinho dessa sombrinha. Né, que é o que a gente vê aqui também, ó, esse outro que é o outro externo cleidomastoide do outro lado. E aqui o tendão dele, que a gente veria um pouco dessa sombra, né? Essa sombra é aqui, porque é uma região que cria um contravolume, né? Ela realmente entra assim um pouquinho e cria essa sombrinha. É bem comum de ver isso em super-heróis, assim, quadrinhos e tal, é bem marcada essa sombra. Além da fenda do pescoço, né? Que é o que a gente já vem comentando, que seria essa sombra adicional aqui, ó. Então é uma landmark, né? Um ponto de referência bem importante. Que é o que a gente tem falado bastante desse ponto, nessa fenda do pescoço. Tanto como proporção, quanto para renderizar um retrato mais realista.